Mas vamos falar então hoje, Floquinho, sobre o melhor modelo de dieta para quem treina musculação. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Lembrando que está acontecendo nesse exato momento a Black Friday da minha consultoria e de todos os meus cursos, descontos de até 40%, mais informações aqui nos comentários. E lembrando que é só até amanhã, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente faz musculação, quando a gente vai buscar um modelo de dieta, existem vários, beleza? E o que eu tô colocando aqui é um norte muito grande, né? O que eu tô dando para vocês? Uma bússola, norte, sul, leste, oeste. Então é para cá, não é nem para trás nem para os lados. O GPS, né, a localização precisa, não tem como fazer isso de forma genérica, certo? Existem vários modelos de dieta, comentei vários no meu curso que ensina como montar a dieta do zero, que está na promoção, compra lá para o professor não ter que abrir um OnlyFans. E para o praticante de musculação, a gente tem algumas premissas que são muito interessantes de seguir. O que eu costumo falar para os meus alunos da consultoria, que também está na promoção? É melhor às vezes você fazer o segundo melhor método do mundo o ano inteiro do que o melhor método do mundo por uma semana. O que eu quero dizer com isso? Eu vou passar aqui um modelo, mas de repente se você não se adaptar, talvez compense fazer uma adaptação em cima disso para que não fique perfeito, mas fique o seu perfeito, o seu viável de fazer. Tá? O que a gente entende pela literatura? Que nós, que treinamos musculação e queremos performance, lógico, com saúde, nós precisamos treinar pesado. Basicamente falando, tá? O quanto mais pesado você treinar, mais você vai evoluir. E aí você começa a entender que a dieta vem para empurrar esse treinamento. Por isso que eu falo tanto de dieta aqui no canal. Lembra de procurar no Nutri Mais Tema se tiver qualquer dúvida. E qual que é o macronutriente mais importante para a performance? Proteína? Não. Carboidrato. O carboidrato é o que te dá o real desempenho para treinar. Leandro, por que eu não faço uma dieta só com carboidrato? Ué, porque você não consegue recuperar desse treino. Beleza, fui lá, desci a marretada, só que não me recupero disso. Próximo treino eu posso ter energia, mas não estou recuperado. Então você entende que o segundo macronutriente que a gente vai citar agora aqui é a proteína, que é o recuperador do músculo. E por que não dá pra fazer uma dieta só de proteína? Ué, porque se você não treina muito pesado que não tem carboidrato, a proteína fica subutilizada. Então uma dieta que é muito rica em proteína e muito baixa em carboidrato é um desperdício duplo, né? Porque você fica indisposto e sobra recuperação. Logo, quando a gente vai falar de performance, a gente equaliza um carboidrato e uma proteína, né? E a gordura? A gordura melhora nosso sistema hormonal, melhora a nossa saúde, mas normalmente o praticante de musculação que quer performance, ele reduz o consumo de gorduras. Quando a gente vai falar desse modelo, a gente está falando então de aproximadamente 2 gramas de proteína para cada quilo que você pesa. Você vai pegar o teu peso, 100 quilos, um exemplo, de músculo purinho, né, Leandro? Purinho, você está vendo isso, elogio o professor. Então eu vou consumir 200 gramas de proteína total, animal e vegetal. Eu vou consumir de gordura um pouco menos, tá? Mais ou menos 0,6 grama quilo. Então se eu peso 100 quilos, eu vou consumir 60 gramas de gordura. E para eu que quero ganhar massa muscular, quero ganhar peso, provavelmente algo a partir de 3 a 4 gramas quilo de carboidrato. Vai de 4 que você não erra. Por quê? Porque às vezes 3 gramas quilo, para quem tem um metabolismo um pouquinho mais acelerado, já, às vezes até um déficit calórico. Então parte de 4 que vai dar boa. Só que esse carboidrato tem que ser progressivo. Então se você colocou, Leandro, fui de 4 igual você orientou, só que não está subindo. Então eu aumento a quantidade de carboidrato. Não subiu o peso, mais carboidrato. Logo, é uma dieta muito mais pautada em carboidrato e proteína do que em gordura. Aí você vai dizer, tudo bem, Leandro, mas isso é no bulk. E se eu for fazer um cutting? Se você for fazer um cutting, é a mesma coisa. Você vai pautar a sua dieta mais em carboidrato e proteína e reduzido em gordura. Então no cut você pode trabalhar, tá? Se você estiver perdendo muita performance, com menos gordura. Por exemplo, 0,2, 0,3, gordura só residual. E aí eu jogo 2 gramas quilo de proteína, não precisa mais do que isso. E aí eu jogo o carboidrato, o tanto que for para gerar o déficit. Então, de repente, 3 gramas quilo, 2,5, 2. Mas percebe que eu não vou fazer a dieta cetogênica. Porque a dieta cetogênica implica em perda de performance direta. Então não é uma boa dieta para quem faz musculação e quer ficar definido. Certo? Ah, mas vai gerar uma perda de peso maior. Sim, porque perde líquido retido, perde glicogênio. Mas a gente não quer perder glicogênio. A gente, pelo contrário,
Perder glicogênio é o boleto do cut. A gente não quer pagar o boleto, a gente só quer a casa própria. Mas o boleto a gente não quer pagar. Então, perder glicogênio é inaceitável, a menos que seja por um benefício muito grande, como é o perder gordura. Então, no cut não tem como. Então, por isso que a sua dieta é mais pautada em carboidrato e proteína e reduzida em gordura no cut. No cut trabalha-se com menos gordura ainda. Quando nós vamos pensar em divisão, o que a gente tem de muito bom na literatura? Já falei isso lá no Instagram, abro caixinha de perguntas todo dia, @LeandroTwin. Nós precisamos dividir essa proteína mais ou menos 4 vezes por dia. É isso que a gente tem de melhor hoje, tá? Leandro, mas eu dividi em 3 e deu certo, beleza. Eu dividi em 2, eu fiz jejum, beleza. Mas o que a gente tem de melhor, divide em 4. E aí, se você faz um jejum de 16 horas, você perde uma oportunidade, você perde uma janela de fazer uma síntese proteica. Isso não quer dizer que a dieta está fadada a errar. Como eu falei, às vezes cabe uma adaptação. Me dou muito bem com o jejum, cabe no meu estilo de vida, eu vou fazer a dieta, vai ser fácil. Beleza, meu amiguinho, vai lá. Só que se você puder comer 4 vezes por dia, proteína, isso vai ser mais eficiente. Então, por exemplo, café da manhã, logo que você acordar, meia hora, 1 hora depois. Um almoço, um lanche da tarde, uma janta. Leandro, e se eu fizer 6 refeições? Você acha que vai ser melhor? Se você é um fisiculturista usando insulina, usando um monte de coisa que vai melhorar a absorção, ter uma digestão mais rápida, ter que comer mais, tá bom, às vezes 5, 6 vezes por dia, 7 vai ser melhor. Agora, no geral, pessoas que não são fisiculturistas, de 4 a 6, já é a segunda vez que eu mando você ir pelo menos de 4 a 6 refeições por dia, você vai ter mais ou menos os mesmos resultados. Se você preferir dividir mais e comer menos em cada refeição, vai de 6, 5. Se você preferir comer um pouco mais, vai de 4. Mas tenta não diminuir muito disso. E divide a proteína nesses 4. Tenta manter o carboidrato mais alto antes do seu treinamento. Quando eu falo antes, eu estou falando de mais ou menos 8 horas antes. Então imagina que você vai treinar, por exemplo, na hora do almoço. Depois do almoço eu vou treinar. Eu vou treinar ali por volta de 2 da tarde, por exemplo. Eu comi meio-dia. O meio-dia é uma refeição pré-treino ali imediata que a gente chama. Mas existe o pré-treino que ele vem antes da imediata, certo? Eu não sei a nomenclatura, eu, inclusive agora até me questionei. Mas vamos entender que é aquele período, né, pré-treino. A refeição da manhã, ela vai estar mais disponível na musculatura do que o almoço. Porque imagina só, se você comeu e você sente que às vezes a comida ainda está no estômago. Se a comida está no estômago, você acha que o carboidrato está no músculo? Não. A comida teria que ir para o intestino, do intestino ir para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ir para o músculo. E esse processo pode demorar 8 horas, dependendo do que você come, às vezes até mais. Você sabe muito bem que aquele dia da feijoadinha, você acorda no outro dia sem fome. Fui na churrascaria à noite, no outro dia acordei sem fome. O processo digestivo fica muito esgarçado. Então, próximo desse horário do treino, essas 8 horas antes, tenta meter mais carbo. Leandro, eu acordo logo quando eu acordo. Ótimo, né? Eu treino logo quando eu acordo. Pronto, estou precisando de carboidrato. O professor está precisando de carboidrato. Então, a sua última refeição do dia é conveniente que ela tenha um pouco mais de carboidratos, principalmente em cuts, principalmente se você estiver implicando em perda de performance. Então, vamos fazer aqui um rememorando. Uma dieta mais pautada em carboidrato e proteína do que em gordura, fracionar essa proteína em pelo menos 4 vezes por dia e manter carboidratos preferencialmente, maior parte, no pré-treino, não necessariamente no pós-treino. Isso são premissas básicas, isso é um modelo de dieta para quem treina. O que você vai comer? Tudo que for saudável. Leandro, o que eu faço com esses números? 2 gramas de quilo, eu não entendi porcaria nenhuma disso aí. Baixa um aplicativo de cálculo de computação, certo? De nutrientes da dieta. Por exemplo, dieta e treino da Growth, que é de graça e não tem pegadinha, tá? Não tem pegadinha. Você baixa, calcula tudo que você come, você joga lá. Então tudo que passar pela boquinha, você cadastra no aplicativo, que tenha calorias, lógico. Outras coisas que passar pela boquinha não precisa. Por exemplo, água. Água você não precisa calcular como calorias, né? Lógico que a ingestão de água é importante. Mas em termos de caloria não precisa, porque não tem. Então tudo que você comer, você vai jogando lá. E aí você vai ver que o próprio aplicativo vai calcular os macronutrientes diários. Olha, você comeu tanto de proteína, tanto de carboidrato, tanto de gordura. E você pode seguir esses valores como um pontapé inicial, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui sobre água, porque apesar, né, dela não ter calorias, ela é importante para a hipertrofia, para o emagrecimento, né, com certeza. E você quer entender por quê? Então dá uma conferidinha nesse vídeo aqui.